Povo de Deus, vamos começar? Bem-vindos para a segunda aula do módulo As Marcas de um Líder Espiritual. Vamos começar orando? Pai querido, que maravilha poder encontrar mais uma vez meus irmãos neste ambiente para estudarmos. E desta vez, mais uma vez, para aprendermos sobre liderança espiritual. Nós suplicamos a Tua graça, Teu cuidado, Teu amor, insights para o que vamos juntos aqui abordar, tudo que vamos conversar e discutir e aprender juntos. Ó Deus, não nos deixe sozinhos aqui. Visita-nos, ó Espírito de Deus, dando-nos iluminação, entendimento, crescimento, para a glória de Jesus. Em nome de quem nós oramos, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero recapitular com vocês algumas das coisas que a gente já viu na semana passada, ou no mês passado, na aula. E eu quero começar pela definição de liderança espiritual. É muito importante a gente saber definir o que é a liderança de que estamos tratando. Não é qualquer tipo de liderança. Há um qualificador aí, é a liderança espiritual. Então, liderança espiritual é a capacidade de discernir onde Deus deseja que as pessoas estejam. Ou seja, o líder espiritual é aquele que sabe onde Deus quer que o povo dele chegue. Então, de cara nós já temos um choque aqui, quando a gente compara com qualquer tipo de liderança discutido, seja no mundo corporativo, seja onde for. O destino final, o alvo, não são minhas metas e os meus desejos, os meus sonhos. Eu preciso saber muito claramente o que Deus quer daqueles que Ele chama, a depender do contexto onde eu sou chamado para servir em liderança. Então, como um pai, eu tenho que saber onde Deus quer que minha família chegue, meus filhos cheguem e assim por diante. Se eu sou um presbítero ou pastor, o que Deus espera de uma igreja e de seus membros, se eu sou um diácono, a mesma coisa. É importante conhecer onde Deus quer que as pessoas estejam. Mas não apenas discernir onde Deus quer que elas estejam. Nós temos também que tomar a iniciativa de utilizar métodos que não são, de novo, os nossos próprios, os métodos divinos, para conduzi-las até esse ponto, confiando no poder de Deus. Então nós estamos falando de discernimento da vontade de Deus, de iniciativa em se apropriar dos métodos de Deus, e de fé no poder de Deus, porque em última instância, quem opera as mudanças, ou quem conduz o povo, é o próprio Deus. E nós vimos que a resposta para onde Deus deseja que as pessoas estejam é a seguinte: uma condição espiritual e um estilo de vida que demonstrem a glória de Deus e honrem o nome de Deus, não é? Então, nosso objetivo é levar as pessoas a conhecerem a Deus e a glorificá-lo em tudo que fazemos. A gente discutiu muito isso na aula passada. Pois bem, nós definimos que esse tipo de liderança, a liderança espiritual, ela tem basicamente 2 círculos. Ela é composta de um círculo interno e de um círculo externo.
O círculo interno se refere à sequência de eventos na alma humana que devem ocorrer para que alguém possa dar o primeiro passo na prática da liderança. É algo que começa no coração. E esses são os fundamentos básicos, absolutos, imprescindíveis. São aspectos que todos os cristãos devem alcançar em algum grau e, quando alcançados com grande fervor e profunda convicção, frequentemente resultam numa liderança forte. E no que consiste isso? Primeiro, liderar de forma a que outros glorifiquem a Deus. Nós vimos isto na primeira aula. Segundo, liderar com a decisão de amar tanto amigos quanto inimigos, confiando em Deus e esperando em suas promessas. A gente falou bastante disso. E hoje, liderar a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus. Exatamente por quê? Porque a gente tem a consciência da nossa própria impotência. Quando você chega às conclusões que a gente está chegando aqui sobre o que significa liderar, você automaticamente chega à seguinte conclusão: eu não consigo. Desse jeito eu não consigo. E de fato, nenhum de nós consegue. Existem muitas coisas envolvidas. Uma, que quando você se dispõe a liderar, se tem algo que você vai gerar sem querer, é desafetos. Porque se você tem como objetivo, ouça bem, levar as pessoas aonde Deus quer que elas estejam, isso implica em tirá-las da sua zona de conforto. Tirá-las do seu viver comum. Para fazer algo que não é a vontade dela, mas de alguém para ela, no caso Deus. E não é porque é a vontade de Deus que a gente sempre vai gostar dela, não é verdade? Tem vontades de Deus para nós que a gente preferiria que jamais tivesse existido. É doloroso, é difícil. Então, quando você se dispõe a conduzir pessoas na direção em que Deus quer que elas estejam, você vai criar desafetos. Você vai criar inimigos. Alguns vão ser declarados, outros vão ser velados. Os piores são os velados. E é por isso que no círculo íntimo ou interno da liderança, nós tratamos de ter decisão de amar tanto amigos quanto inimigos. Você pode pensar, mas peraí, por que nós estamos falando de inimigo nesse contexto de liderança? Exatamente por isso. Porque quando você tiver que tomar algumas decisões, você tiver que apontar alguns rumos, as pessoas não vão gostar, vão questionar você, vão brigar, de repente, elas vão se tornar inimigas. E o papel do líder é confiar em Deus, amando tanto aqueles que se colocam como seus amigos nessa liderança, quanto aqueles que vão, por algum momento, agir como seus inimigos. E geralmente a chave muda assim, gente. Você sabe disso, você já viveu bastante para ver isso. Essa chave ela muda assim, em fração de segundos. Aquele que grita Hosana, Hosana, vai começar a gritar crucifica, da noite para o dia. Então, um líder ele tem que ter a decisão de amar tanto amigos quanto inimigos. Porque ele está buscando liderar de forma a que outros glorifiquem a Deus. E qual é a contrapartida de glorificar a Deus? É você não viver para si mesmo, mas para Deus. E isso é outro aspecto que vai gerar desconforto nas pessoas. Espera aí, como é que eu vou viver para a glória de Deus, anulando as minhas vontades? Quantas vezes eu já ouvi em gabinete, fazendo aconselhamento, e ouvindo as pessoas dizerem coisas do tipo, mas Deus me quer infeliz? Porque se eu tiver que fazer isso que o senhor está falando, eu vou viver infeliz para o resto da vida.
tantas vezes, num primeiro momento, mostrar para as pessoas que o que glorifica a Deus não é o caminho ou a decisão que elas tomaram, vai parecer para elas, num primeiro momento, que isto é viver infeliz para sempre. Mas você está no objetivo de levá-las a glorificar a Deus em tudo que faz. E aí, de repente, ela vai se tornar sua inimiga. Uma das coisas, geralmente quando eu vou tratar de alguns aconselhamentos, eu vejo que a questão que a pessoa vai me dizer é uma coisa mais tensa, eu falo, você tem certeza que você quer abrir seu coração comigo? Porque amanhã eu não quero você achando que eu vou usar contra você o que você está me dizendo, porque eu já vi isso acontecer. A pessoa às vezes se abre com você, e aí amanhã ela se arrepende, e ela fica com medo de você usar o que ela te contou contra ela, e de repente ela te trata até com indiferença. Quando você se envolver com pessoas na área de discipulado, de aconselhamento, e perceber que as pessoas vão começar a se abrir com você, isso é extremamente perigoso. Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo já deu motivo bastante para a gente sempre desconfiar do outro, né? E ainda que você se apresente como pastor, também tem pastores aprontando, não é? Também há exemplos e de sabores horríveis. Então as pessoas, elas não vão confiar, mas eu me abri, mas eu falei, e agora? Ela vai me julgar, o pastor vai me julgar. O conselheiro vai me julgar, o meu discipulador vai me julgar. E você tem que saber lidar com isso. Então veja que esses itens aqui, esses elementos do círculo interno de liderança, eles estão encadeados. Liderar de forma que outros glorifiquem a Deus, automaticamente, indesejadamente, fará você criar desafetos ou inimigos. Você vai ter que saber lidar com isso. Como? Esperando nas promessas de Deus. A gente viu isso na aula passada. E para você conseguir provar dessas promessas de Deus e ter fé nisso, você vai ter que meditar e orar sobre a palavra de Deus. Porque é da meditação e da oração na palavra de Deus, ou sobre a palavra de Deus, que você vai conseguir alimentar sua fé, sua esperança. E qual é o fruto da fé e da esperança? É uma tríade que Paulo sempre lida com ela nas cartas dele. Fé, esperança, amor. O amor é fruto da fé e da esperança. O amor é fruto do Espírito. E o Espírito opera em nós pela fé. Não é isso que Paulo diz em Gálatas 3, verso 5, que a gente também já estudou? Você crê naquilo que Deus revela para você, você espera naquilo que Deus revela para você, e aí você lança fora o medo e serve, e cuida, e ama, confiado em Deus. Num primeiro momento vai ter que ser automático, como aprender a dirigir, como aprender a andar de bicicleta. Quem nunca arranhou o joelho aprendendo a andar de bicicleta? Mas de repente você anda e nem lembra que está pedalando, que tem que equilibrar. É assim, andar com Deus, pela fé, com a esperança. De repente você está amando as pessoas, aí você fala, poxa, como é que eu consigo amá-las assim? Eu não era assim. Aí você descobre que é porque você tem colocado muito mais fé e esperança no que a Bíblia revela sobre Deus e o que é a vida cristã do que você conseguia computar. Então, é isso que é importante. Agora, você precisa desse transbordar, que é o quarto ponto, porque você vai chegar à conclusão de novo e de novo que você não dá conta, como diz o goiano, né? Sabe, vai chegar um momento em que você vai ter que fazer aquela ligação para alguém, marcar aquele encontro com alguém que você fala, não, eu não consigo lidar com isso.
E você tem que lidar, você tem que conversar, e você tem que falar, e você tem que confrontar, e você tem que animar. Eu já disse isso muitas vezes aqui, eu acho que você já deve ter guardado isso, mas não vale a pena, não custa repetir, né? Uma das coisas mais difíceis para mim, como pastor, às vezes é estar em velório ou casamento. Porque aquelas pessoas que você sabe que são desafetos, não gostam de você, elas vão estar lá e você vai estar lá e vocês vão ter que se encarar. É difícil isso. É muito difícil isso. E nós somos povo de Deus e nós não podemos ficar de bico um para o outro. Então aí você chega à conclusão, meu Deus, eu não vou conseguir. Então é quando você tem que aprender a liderar com a consciência da sua própria impotência. E aí nós vamos estudar 2 exemplos hoje à noite. Então, está claro isso? Por que nós estamos tratando desse círculo interno nessa sequência? Eu acho que isso ficou mais claro hoje do que talvez eu tenha mostrado na aula passada. E aí, de repente, vai valer muito a pena você voltar na aula passada depois, em algum momento, e ouvi-la de novo, lendo a apostila, porque é assim que o conteúdo vai se fixando, pensando nessa estrutura do círculo de liderança, o círculo interno. Sem isso aqui no coração, você não estará liderando espiritualmente. Você estará liderando, mas não é espiritualmente. Você vai perceber que o círculo externo, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é possível. Mesmo que você não tenha esses objetivos aqui. Só que não será uma liderança espiritual. O que caracteriza a liderança como liderança espiritual é que você sabe onde Deus quer que as pessoas estejam, você toma a iniciativa de usar os meios de Deus para levá-las até lá, porque não basta a vontade de Deus, os meios têm que ser os de Deus. Então você identifica onde Deus quer, você toma a iniciativa de tomar os meios de Deus, e terceiro, você faz isso confiando em Deus, no poder de Deus. Essa é a liderança espiritual, é a diferença. É possível. É plenamente possível. O que a gente mais vê na história, inclusive bíblica, é a gente liderando na carne. Não vai dar certo. A gente viu, né, o próprio Moisés, em algum momento, foi na carne. E custou caro para ele. O próprio Moisés. E você vai ver isso de novo e de novo. Houve um momento em que Paulo agiu na carne, ele briga com Barnabé e eles se rompem. Depois reatam, ao que tudo indica. É possível você estar com os melhores planos para Deus, como Paulo tinha, Barnabé tinha, mas em vez de sei lá, é fácil agora a gente querer julgar aqueles 2 homens, né? E não estou julgando, estou tentando pontuar isso, mas um tinha que ceder ali, e pelo visto não foi Paulo, e nem foi Barnabé, aí rachou. Então, é muito fácil você ser um pai na carne. É muito fácil você corrigir um filho na carne. É muito fácil. Mas isso não vai glorificar a Deus e não vai fazer bem para as pessoas que estão sob a sua liderança. O que seria então liderar na carne? Com base em tudo que eu já disse. Sem fé. Sem fé em quê? Em Deus. O que especificamente? Nas promessas dele. Mas por que é necessário fé para liderar espiritualmente? À luz do que a gente viu. Vamos lá? É preciso fé primeiro para acreditar que aquele lugar onde Deus diz que Ele quer que as pessoas cheguem, é o melhor lugar de fato. Entendeu o que estou dizendo? Fé para acreditar que aquele ponto no qual Deus quer que as pessoas cheguem é o melhor ponto para a vida delas. E não esse ponto aqui de inflexão, não, eu vou tomar essa decisão, pastor, porque eu não quero ser infeliz.
Não, mas o melhor de Deus não é essa decisão, é esse caminho, Ele te quer aqui. Não, mas esse caminho, percebe? Então, primeiro, fé para acreditar que o lugar aonde você está conduzindo as pessoas é de Deus e por ser de Deus é de fato o melhor lugar. Vocês entenderam isso? Pastor, exemplos concretos de onde Deus deseja que as pessoas estejam. Vai depender da circunstância, do que nós estamos falando. Por exemplo, uma mulher chega no gabinete e diz: eu não amo mais meu marido, portanto eu quero separar dele. Mas por que você não ama mais seu marido? Ele te bate, ele te traiu? Não, acabou o amor. E Deus não me quer infeliz. Então, onde Deus quer que essa pessoa esteja nessa circunstância? A, a fé da conversão, Anuar, é a mesma fé da santificação. Porque o que é a conversão? Senão você parar de seguir seu próprio caminho, seguir no seu próprio destino, para seguir o caminho de Deus. Então, num primeiro momento, praticamente falando, isso significa o seguinte: a fé na conversão é: eu não escoro mais na minha própria justiça. Eu não sou bom assim. Porque até a gente ser crente, a gente não se mede pelo parâmetro de Deus. A gente se mede pelo parâmetro do outro. Não, eu sou ruim assim, mas o outro é muito pior do que eu. Eu só fumo uma carteira de cigarro, ele fuma 10. Mas a Bíblia não diz sede santo como é santo o vizinho. Sede santo como é santo Deus. Então na conversão, primeira coisa, você deixa de confiar no seu próprio parâmetro de justiça para confiar no único que vale, que é o de Cristo. E você está acreditando que esse é o de Deus. Na santificação, você sempre vai ser colocado diante de uma encruzilhada. A promessa do diabo, a promessa da carne, a promessa do coração pecaminoso e a promessa da palavra de Deus. Você vai ter fé em qual dessas promessas? A do pecado, entendeu? Então, a fé da conversão é a mesma fé da santificação. Então, uma igreja, onde Deus quer que uma igreja esteja, por exemplo, respondendo de forma prática, que a gente siga os parâmetros da palavra de Deus, digamos. Mas será mesmo que as igrejas contemporâneas têm acreditado que a palavra de Deus é suficiente para ser usada para aconselhamento, para discipulado, para fazer uma igreja crescer? Será que a gente acredita que a Bíblia sozinha já nos deu tudo de que precisamos para gerir uma igreja? Muita gente acredita que não. Entende? Então, onde Deus quer que eu esteja, vai depender do que nós estamos falando. Qual é o momento? Do que nós estamos tratando aqui? Dependendo do que nós estamos tratando, a primeira pergunta é, não deve ser, o que funciona melhor? O que aparentemente vai me trazer mais felicidade? A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque aí é onde Deus quer que a pessoa esteja. Então você entende isso. Segundo passo, você identificou quais são as medidas bíblicas para a gente chegar lá? E terceiro, sustentando isso tudo, vamos confiar em Deus. Se Deus está dizendo que é assim, é porque é melhor para nós. É para a glória dele. Então nós vamos confiar e nós vamos fazer, mesmo que doa, mesmo que pareça sem sentido num primeiro momento, mas a gente vai conseguir. E aí, isso é a liderança espiritual. Fé, em primeiro lugar, para acreditar que aquilo que Deus tem como o lugar é de fato melhor. Segundo, fé para acreditar nos métodos que o próprio Deus dá. E fé no poder de Deus para operar tudo. É fé do começo ao fim.
E aí, você está falando de os outros glorificarem a Deus. Você está falando de, uma vez isso feito, você vai criar desafeto. Então você vai levar as pessoas a glorificarem a Deus, e isso vai causar desafetos, vai criar inimigos, e você tem que amá-las. Mas você não vai ter força. Você vai ter que fazer isso do transbordar da meditação e oração sobre a palavra. Porque você sabe que você, em si mesmo, é impotente. Dito isso, vamos adiante então. Vamos chegar lá no item 3 do círculo interno. Vamos lá. Liderar a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus. Está na página 9 da apostila. Como é que nós, pecadores, poderemos ter esse tipo de confiança em Deus? O tipo de confiança que nos faz amar amigos e inimigos, afetos e desafetos. E aqui eu posso dizer, porque eu conheço a minha raça, os colegas pastores, aqui é onde pastores mais caem, porque quando eles começam a perceber os desafetos que eles criaram, e muitas vezes até por incapacidade deles mesmos. Muitas vezes é assim. A incapacidade do pastor gerir a circunstância, ele cria os desafetos. E aí, em vez de ele refletir e falar, pô, é porque eu dei essa mancada mesmo, eu agi de um jeito que foi na carne, como Joaquim levantou, não foi, eu não agi corretamente. Ou pode ser que ele fez tudo certo, e ainda assim ele levantou desafetos. Em vez dele confiar em Deus, para amar esses desafetos, e no tempo oportuno, trazê-los de volta ao bom senso, é onde ele começa a arrumar problema. Aí ele junta com um grupinho aqui, vai dizer, olha, tá vendo o fulano de tal, que não gosta de mim, que me persegue. E vamos fazer um trato entre nós homens. Olha, nós temos aqui hoje quantos homens? 50? Se for 50, nós temos mais de 10% dos membros aqui hoje. O que é muito bom. Se nós, os 50 homens que aqui estamos, viu alguém colar com um desafeto e a gente souber agir biblicamente, nossa igreja não vai ter isso. Então, a maneira bíblica é confiar que o Vitor Hugo, que nesse momento está com desafeto comigo, e eu já avaliei, eu já fui atrás, e de fato não é culpa minha, porque se for, eu tenho que ir até ele e dizer, me perdoa. Como é que eu faço para recuperar a sua confiança? O que eu faço? Mas eu pensei, eu meditei, falei com ele, e não é, o problema não sou eu, é o coraçãozinho dele. Então, em vez de eu ficar colando em grupinhos e dizendo, olha lá, ó, Vitor Hugo não gosta de mim, eu caminho, com fé. No tempo oportuno, Deus vai converter o coração dele. E se não, se ele de repente se tornar um maldizente, um fofoqueiro dentro da igreja, aí nós temos que disciplinar. Como? Você é o primeiro. Viu o Vitor Hugo falando? Vitor Hugo, até onde eu sei, o pastor já falou com você, o diácono tal já falou com você, ou não? Então, mas você tem que parar de ficar falando isso. Eu já estou sabendo aí que você já colou nos dois falando a mesma coisa, já está virando fofoca. É assim que a gente age biblicamente. O corpo cuidando dos membros, um membro cuidando do outro. Mas a gente tem que fazer isso com fé, liderar, mas é impossível, é difícil. Aí você vai dizer, pastor, eu não dou conta de fazer isso. Exatamente, eu também não daria se não fosse a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus. Então, como que a gente pode ter esse tipo de confiança em Deus? Romanos 10, 17 diz como? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo.
Você quer aumentar a sua fé, você tem que ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Você tem que ouvir a palavra de Deus centrada em Cristo. Não tem outra maneira de você recobrar fé, de você alimentar a sua fé. Não tem jeito. A fé não é resultado de você fechar os olhos e falar, Deus, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Não, Paulo está dizendo aqui, como é que a gente obtém fé? Vamos lá? A fé vem por ouvir. Como é que você está pedindo fé se você não está colocando os seus ouvidos para ouvir? Deus já está te respondendo aqui como é que se aumenta a sua fé. Você tem que ouvir. Ouvir o quê? As boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, a Bíblia centrada em Cristo. O Salmo 119, verso 18, acrescenta: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então veja, esses dois textos juntos, eles revelam que a fé em Deus, ela está enraizada na palavra de Deus. A falta de fé nos dias em que a gente vive é fruto de falta da palavra de Deus, gente. O Ed estava me contando de uns visitantes que estiveram conosco domingo à noite, e eles comentaram com o Ed o seguinte: olha, todo domingo é esse banquete, domingo à noite. Aí o Ed achou que estava falando do hambúrguer do Júlio. Ele falou, não, o culto, a ordem do culto, a pregação, é sempre assim. Ele falou, para nós é assim. Aí, veja só, eu não estou aqui me gabando, não é isso. Nós que estamos só nesse contexto aqui, a gente nem vê o que de fato está faltando lá fora. Não tem palavra de Deus sendo pregada lá não, gente. A Mirelle estava me contando de um pessoal que estava conversando com ela um tempo atrás, e falando, olha, eu tenho saudade de congregar na igreja batista, não sei se falou como a de vocês, porque tem saudade da época em que eu ia com a Bíblia mesmo, debaixo do braço, e abria a Bíblia e lia no culto. Ah, mas por quê? Como é que é lá na sua igreja? Não, porque lá agora é tudo digital, é tudo só telão, é vídeo. Está faltando palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus, não vai ter fé. Se não tiver fé, vai faltar amor. Por isso que falta amor no mundo. O amor de muitos esfriará. Esfriará porque faltará fé. E a fé é fruto de ouvir a palavra de Deus, de aprender. Crendice. A crendice, exatamente. Quando falta a palavra de Deus, você vai colocar algo no lugar. E são várias as coisas que a gente põe no lugar da palavra de Deus. Uma delas é a crendice. O que mais costuma se colocar no lugar da palavra de Deus? Misticismo, crendice. Ídolos diversos. Você vai colocar o que mais tem hoje acontecendo. Autoajuda, autoestima. Você vai colocar ideologia política. Porque não tem palavra de Deus, alguma coisa tem que falar pela verdade. E o que será? Vai ser crendice, vai ser misticismo? Que ídolo vai ser? Vai ser a ideologia política, seja de direita ou de esquerda? Eu fico chocado, um dos que eu conheço, colega, não é amigo, indignado aí, porque colocaram um dos candidatos lá de São Paulo, Nunes, numa igreja, e o cara da igreja disse, esse aqui é o seu povo, e esse pastor indignado, mas quando botaram o Bolsonaro, ele não ficou. É terrível isso, né? E veja, então, quando não tem palavra de Deus, você vai ter crendice, você vai ter misticismo,
você vai ter ideologia política, você vai ter o progressismo, você vai ter o direitismo, você vai ter qualquer ismo. E aí não vai ter fé. E aí não vai ter amor. Então esses dois textos, eles revelam que a fé vem da sua raiz na palavra de Deus. Ou seja, quando a gente ouve a Bíblia, especialmente a pregação que destaca Cristo, em quem as promessas de Deus se cumpriram com um alto e claro sim, aí nós somos movidos pelo Espírito a confiar no Senhor nosso Deus. Hoje eu vim ouvindo um podcast do Mark Dever, do Jonathan Leeman, saiu agora recente, entrevistando um pastor jovem que converteu na Austrália, ele é australiano. E ele disse que até os 22 anos de idade, ele tinha vivido sem encontrar ninguém que se declarasse cristão, apesar de todos ali na Austrália, na região onde ele cresceu, se declararem católicos romanos. Até os 22 anos. Aí um dia ele estava na academia. E ele encontrou um rapaz. Conversando com ele, não me lembro se era um amigo antigo dele, que ele reencontrou, e esse rapaz virou para ele e falou assim, eu sou cristão agora. Ele falou, uai, você converteu do islamismo? Ele falou, não. Agora eu sou cristão mesmo. Ué, mas eu também sou cristão. Aí ele perguntou, o que te faz crer que você é cristão? Ah, eu sou católico. Aí esse amigo da academia respondeu e disse, não. O que faz alguém ser cristão é que ele segue Jesus Cristo. Você segue Jesus Cristo? O cara gaguejou, falou, não. Então você não é cristão. Mas eu vou te dar um caminho. Faz o seguinte, você tem Bíblia na sua casa? Tenho. Tem uma Bíblia que meu avô me deu, porque veja bem, em 1950, o governo australiano, quando você se mudava para o país, o governo australiano te dava uma Bíblia. Impressionante. E o avô dele recebeu essa Bíblia na década de 1950, nunca leu, e entregou essa Bíblia de presente para o neto. E o neto guardou, era o presente do avô. Essa Bíblia ficou assentada na estante por 60 anos, sem ninguém abri-la. Aí é de arrepiar a história. Aí esse rapaz escutando esse amigo, você tem Bíblia em casa? Tem uma Bíblia, aquelas Bíblias que o governo dava, meu avô ganhou uma, eu nunca abrimos a Bíblia. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, você vai começar a ler, você vai abrir lá o índice, está escrito lá Novo Testamento, aí você começa a ler lá em Mateus. Lê dali em diante, vai lendo. Aí esse rapaz começou a ler. Ele disse que antes de terminar Mateus, palavras dele, eu já estava enxergando a vida com cores. Ele abriu os olhos. Aí de repente, olha o que Deus faz, com o seu simples contato com a Bíblia. Aí de repente ele falou assim, peraí, eu vivi 22 anos, eu nunca encontrei perto de mim esse povo que se diz cristão, então está faltando igreja. Eu vou procurar esse amigo meu, porque eu quero de algum modo contribuir para ver igrejas que ensinam isso. E hoje ele é um dos pastores que está associado ao Ministério Nove Marcas, da Igreja Batista do Capitólio em Washington, e ele coordena esse ministério, essa igreja na Austrália, ou seja, o simples contato com a palavra de Deus. Essa história assim, foi tão impactante para mim que eu fiquei com vontade de sair aqui na 24 simplesmente perguntando, você é cristão? Você sabe o que é? É seguir Jesus, você segue. Fiquei com vontade de ver gente plantando igreja com essa conversa simples. Então é esse tipo de transbordar que a gente precisa, de meditação, de oração sobre a palavra de Deus. A palavra é viva, ela penetra você. Eu me lembrei da minha conversão ouvindo esse cara. E por incrível que pareça, quando eu comentei com os meus colegas professores da época, eu dava aula na época,
Comentei com eles que agora tinha passado para ser crente, era assim que falava. É exatamente o que aconteceu com esse cara na Austrália. Os amigos dele viraram para ele e falaram assim, escuta, que droga você está usando? Você fumou maconha, você cheirou cocaína. Da onde está vindo essa ideia de cristão desse jeito? E eu me lembro de ler o Novo Testamento inteiro, aquele mais importante é o amor. Lembra quando lançou aquela campanha, o mais importante é o amor, o Novo Testamento? Eu me lembro de ler aquele livro inteiro numa semana, e meus olhos assim, se abrindo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não está sendo assim tão maravilhoso para nós, é porque a gente não está orando como o salmista está dizendo. Abre meus olhos. É palavra e oração. Por isso que pastores, presbíteros se dedicam à palavra e à oração, ao preparo da palavra e à oração constante, para que essa palavra, sendo ministrada, pregada, aconselhada, ensinada, essa palavra abra corações, abra os olhos das pessoas. Tem que ter a iluminação. Não vê. Não vê, não. Porque Deus se revela ao humilde, né? Ao de coração contrito. Então, se você abrindo a Bíblia diz, Deus, ou o Senhor abre meus olhos, ou eu não vou enxergar. Isso é contrição, isso é humildade. E aí, ao ler, o ideal, mas eu não consigo gravar. Muitos de vocês eu sei que pensam assim, como eu não consigo gravar, o que eu faço? Arruma um lápis. A Bíblia e um lápis. Você vai ficar surpreso o quanto a ponta do lápis vai te revelar coisas. Vai sublinhando, vai circulando, vai anotando. Peter. Lê rápido. Não funciona. Sim. Isso. Meditando. Você tem que trocar de versão. Você está vendo que você está com dificuldade de ler? Você tem que ir para a NVT. Piorou. Você tem que ler a NVT. Ele fez referência à fé com palavra aí? Ah, sim. Tá bom, entendi. Quando a Bíblia... Qual é o texto? 1 Coríntios 16, 13. Paulo fala que a gente tem que ficar firme na fé. Certo? Tá bom. Então vamos pegar o que o Joaquim acabou de dizer. Você tem que ler a Bíblia a conta-gotas. Você chega diante de uma expressão dessa, permanecer firme na fé. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Permanecer firme na fé. Você não pode presumir o que está sendo dito. Esse é o problema de quem lê a Bíblia errado. A gente presume que sabe o que está sendo dito. Você não pode ler qualquer livro presumindo. Você tem que ler o livro perguntando. Permanecer firme na fé. Qual é a pergunta? Como? Como que eu devo permanecer firme na fé? Como que eu posso permanecer firme na fé? Geralmente, ou o texto, ali no seu contexto imediato, vai te dar a resposta, ou ele já está fazendo alusão a uma outra passagem. Por exemplo, ainda que o contexto imediato ali não explique como você permanece firme na fé, a gente leu Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo
Ouvir a palavra de Deus. Então, para eu permanecer firme na fé, eu preciso permanecer ouvindo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai gerar e que vai manter minha fé. Isso. Exatamente. É o que nós vamos ver agora, Joaquim. O próximo item vai nos deixar muito claro tudo isso. Mas olha a continuação desse tópico. Liderar a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus. Mas veja, nós não somos movidos pelo Espírito a confiar em Deus de maneira automática. Isso não acontece automaticamente. Não é automaticamente que o Espírito nos move. A gente tem que orar, olha o que o Joaquim disse, pedindo que nossos olhos sejam abertos para a verdadeira interpretação da palavra de Deus, a verdadeira interpretação, e não aquilo que eu presumo ser o que ela está dizendo. Porque o que é mais comum? Você lê, permaneçam firmes na fé. O que é mais comum é você presumir. Permanecer firme na fé é eu fazer boas obras, é eu... Mas é isso que está sendo dito? É isso que Paulo quis dizer? Então, olhos abertos para a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Portanto, o líder espiritual deve ser uma pessoa que medita na palavra de Deus e que ora por iluminação espiritual. É desse transbordar de leitura bíblica, meditação e oração que ele lidera. Você não tem como dar se você não tiver. Caso contrário, sua fé vai se enfraquecer, seu amor vai definhar e ninguém vai ser levado a glorificar a Deus por seu intermédio. Gente, isso aqui não vale só para cargo na igreja, não. Isso vale para pai, para mãe, para avô, para... O que você vai dar para o seu filho se você não tem? Mas é até administrar a empresa. Poderia ser assim, é desse transbordar da leitura bíblica, meditação e oração que ele gerencia uma empresa. Que ele gerencia uma empresa. Que ele lidera uma equipe. Porque acima de tudo, hoje em dia se chama corretamente, né, os funcionários, é colaborador. Se ele é um colaborador, ele tem que ter de algum modo prazer e orgulho de caminhar com você. O bom funcionário vai ser esse. Eu nunca esqueci. Ele confessou a verdade, mas ele não viveu a verdade. Uma vez eu queria um pastor auxiliar para me ajudar em Campinas. E aí um membro da diretoria perguntou para esse candidato o seguinte: por que você gostaria de ser o auxiliar do pastor Leandro? Aí ele falou assim: porque eu admiro o pastor Leandro. E acho o seguinte, se um auxiliar não admira o titular, nunca vai dar certo. Esse homem era diretor de uma multinacional e falou assim: exatamente, meus colaboradores, se eles não admiram a liderança, eles não entram no time. Eles não ficam, eles não conseguem. Mas ele entrou e tudo, provou que não era assim, era da boca para fora, porque ele vivia, na verdade, era criticando tudo e todos. Mas essa é uma grande verdade. Como é que eles vão admirar você se você não tem para dar? Não tem aquilo que vai causar a admiração. Eu nunca me esqueço, gente, para mim uma das cenas mais dolorosas, quando o Samuel, meu filho, estava ali, que ele tinha perdido 19, quase 20 quilos com o Crohn. Ele estava mal, tendo as crises dele, no dia em que a gente foi levar ele para o pronto-socorro, ele virou para mim e falou assim: eu quero que vocês fiquem fortes, porque se eu não ver vocês fortes, eu não vou conseguir. Nunca esqueci disso. Se você não tem para dar,
você não consegue ser pai. Você não consegue ser líder. Não é só pastor, presbítero, diácono, não. A gente precisa disso. Por isso que o que a gente vai ver a seguir é a coisa mais importante da liderança. A gente tem que liderar cônscio da própria impotência. Ou seja, você tem que dar, mas você sabe que não tem. Como é que você vai fazer? Como uma pessoa se dispõe a passar tempo com a palavra de Deus e a estar aberta à palavra de Deus? Como? A resposta parece ser que devemos reconhecer a nossa impotência. Você sente fome? Você come. Você sente sede? Você bebe água. Você se sente sem fé? Você precisa alimentar a fé, e você sabe que alimentar a fé é pela Bíblia. Então, no fundo, a gente não lê, não medita e não ora, porque a gente não reconhece que precisa. Porque se reconhecesse, a gente se voltaria para ela toda hora, todo dia. Então, toda verdadeira liderança espiritual tem suas raízes no desespero. Eu gosto dessa frase do John Piper. Toda verdadeira liderança espiritual tem suas raízes no desespero. Por que no desespero? Porque você tem que fazer, você tem que dar, mas você não tem. Jesus elogiou o homem que admitiu e confessou: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Lucas 18:13. Jesus ainda definiu o seu próprio ministério com estas palavras, abre aspas: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Nós somos doentes, nós somos pecadores. Tem que se reconhecer isso. Então eu preciso de cura, eu preciso de remédio. A liderança espiritual parte do reconhecimento de que somos os doentes que precisam de um médico. Uma vez humilhados até o ponto do desespero, nós estaremos abertos à leitura da prescrição médica na palavra. Então, uma das orações, gente, que a gente mais tem que fazer é essa: ó Deus, revela a minha necessidade, revela a minha pequenez, a minha impotência, dá-me fome, dá-me sede. Essa é uma oração constante. Humildade. O Spurgeon falava assim: quando você não tem vontade de orar, ore pedindo vontade. E só pare de orar pedindo vontade quando você estiver orando com vontade. É bom dizer isso. Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar. Exatamente. Orar. Deus, abre meus olhos. Por exemplo, eu disse para vocês, domingo à noite, que eu estou me preparando para pregar em Hebreus. O que eu já estou fazendo? Eu coloquei no Spotify o Hebreus, pela NVT. Está gratuito lá no Spotify, você não precisa nem pagar. E eu entro no carro e eu já fiz um compromisso. Eu não vou ouvir podcast de ninguém enquanto eu não ouvir pelo menos 2 capítulos enquanto eu entrei no carro agora. Eu estou escutando Hebreus, escutando. E isso vai movendo meu coração. Às vezes dirigindo, escutando aquilo ali, sai uma frase de oração, sai um pedido de perdão, sai uma palavra de louvor, ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Então, faz isso, entra no seu Spotify, baixa ele no seu celular se você não tiver. Põe a Bíblia, deixa a Bíblia, faz esse experimento. Tira uma semana sem rádio, sem podcast, sem música. E põe a Bíblia para tocar. É isso aí.
E à medida que a gente vai lendo as promessas maravilhosas que existem para aqueles de nós que confiam no médico, nossa fé vai ser fortalecida e a nossa esperança solidificada. Quando a nossa fé for forte e nossa esperança sólida, todas as barreiras ao amor, como a ganância e o medo, serão eliminadas. Presta atenção aqui. O que nos impede de amar? Quais são as barreiras ao amor? Ganância e medo. Uma delas, duas delas. Pessoa gananciosa nunca vai conseguir olhar para os outros com amor, com generosidade, com prontidão para servir. E o medo. Eu vou fazer isso por essa pessoa? O medo, ela vai abusar da minha boa vontade. Medo. Eu estou traduzindo ali a autobiografia do Spurgeon, né? São 4 volumes, é fenomenal. Aí eu cheguei no 2º capítulo, que trata do porquê o pai dele colocou o nome dele de Charles Haddon Spurgeon. Haddon era o nome de um tio-avô, se não me engano. E esse tio-avô, ele vendia produtos rurais, produtos da roça, queijo e outras coisas. E ele não tinha condição de comprar muita coisa em atacado, ir lá na fonte, aí ele acabava comprando de um revendedor, ele não tinha uma margem de lucro bacana. E tinha um cara na cidade que se chamava Haddon. Não, o tio chamava Haddon. Aí o cara da cidade, que tinha dinheiro, chegou no tio que chamava Haddon e falou assim: olha, eu vejo que você está tentando vender o queijo, mas você não está tendo uma margem de lucro grande. Você podia, ter uma feira, lá você compra o queijo, é a fonte, é onde o revendedor pega, você compra vários, você vai ter maior lucro. Eu falei assim: mas o problema é que eu não tenho dinheiro para chegar lá e comprar desse jeito. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, mês que vem eu te aviso, você vai, e eu vou te emprestar. Você vai comprar, você vai revender, e você vai ter lucro. E eu confio no senhor, eu sei que o senhor vai me pagar. Aí o tio foi, recebeu o dinheiro, comprou, revendeu e lucrou. Aí ele foi no homem e foi pagar. E na hora de pagar, ele falou assim: mas eu quero que você me diga quanto de juro eu tenho que te pagar, porque você me emprestou o dinheiro. Ele falou: não, meu dinheiro estava parado. Eu vou fazer o seguinte, grato pelo que você fez, eu vou te dar 5% do que eu te emprestei como oferta. E vamos continuar fazendo isso. 5% do que você for lucrando, eu vou te dando a mais. E ele foi fazendo isso, até que o tio dele, o Haddon, conseguiu lucrar o bastante com o próprio capital que ele criou. E o homem, então, não precisou mais emprestar dinheiro para ele. Isso é amor. Existe o caráter do tio Haddon, né? Que era um homem que tinha nome na praça. Posso confiar nele, ele vai me pagar, mas ainda que ele seja um homem confiável, e se ele morresse? A viúva não ia ter condição de pagar. E nós somos falíveis. Se hoje já morre de repente, naquela época, e uma viúva ela não ia ter com que pagar esse homem. Então, o amor lança fora o medo. Então, se você confia, você vai ter condições de fato amar, porque as barreiras para o amor são essas: ganância, medo, as obras da carne. E quando nos tornamos o tipo de pessoa que pode arriscar a vida, mesmo pelos nossos desafetos, os nossos inimigos, tipo de pessoa que não guarda rancor, tipo de pessoa que dedica suas energias para fazer o bem aos outros, em vez de buscar o próprio engrandecimento, então as pessoas verão e darão glória ao nosso Pai que está no céu.
Jesus diz isso, né? Verão as suas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Que tipo de boas obras um líder tem que mostrar? Isso aqui. Ausência de rancor, ausência de querer aparecer, ser reconhecido. Gente, para mim, a coisa que mais me constrange é quando me prestam homenagem aqui na frente. Para mim e para minha esposa. Mais me constrange. Eu sou ótimo para pedir dinheiro para os outros. Mas para mim, pedir... Não sei, eu não consigo. Não gosto. Tem uma boa vontade, não tô, né, mas quais são as boas obras de um pai? O pai que vive falando para o seu filho, isso que você não viveu no meu tempo. O que você tem hoje, eu levei não sei quantos anos para ter. Nunca disse isso para meus filhos. Eu vivi ouvindo isso da minha mãe. Você está resmungando. E porque um pai, ele provê, ele cuida, ele ensina os valores. Ele ensina, ele corrige, mas ele não murmura. Nossa, está difícil demais pôr em casa. Nossa, Isso não são boas obras. Isso não é para ser, é difícil. Se está difícil, então que tal reunir a família? Pai, mamãe, filhinhos. Está difícil, nós vamos orar. Porque Deus tem que prover para nós. Temos que orar, temos que pedir. Pode ser também. Nesse orar, pode ser que o filho fala, eu vou poupar. Então, em vez de a gente ficar resmungando, vamos agir. Precisou? Está gastando demais, meu filho? Olha, a gente precisa orar, porque dinheiro não é assim. Aí você ensina. Você conversa. Para que vejam suas boas obras. Então, o pai que não resmunga, o pastor que não resmunga, o diácono que não resmunga, o líder que não resmunga, o líder que... Né? É isso, essas boas obras. É gente que não guarda rancor, usa energia para fazer o bem, não fica buscando louros para si. As pessoas vão reconhecer. E se reconhecer, bem, e se não reconhecer, para quem mesmo você está fazendo tudo? Para quem mesmo a gente está fazendo tudo? É para Deus. É óbvio, eu faço para Deus servindo Júlio, servindo José, Maria. Porque tem outro detalhe, né? Não, eu só vivo para servir Deus. Eu sirvo a Deus, não sirvo homens. Tá bom, mas espera um pouco. O que a Bíblia está dizendo quando ela diz você vive para servir a Deus e não a homens, ela está dizendo mira em Deus, servindo os homens. Porque não tem como você servir a Deus se você não estiver servindo pessoas. Porque como é que você vai amar a Deus que você não conhece, se você não ama seu irmão que você conhece? Não é isso que João diz? Então, sem essa de que dizer eu sirvo a Deus dando patada nos irmãos. Não, não é assim não. Você mira em Deus servindo os irmãos, servindo o rebanho, servindo as pessoas, servindo os filhos, servindo e assim por diante. A inclinação desse círculo interno da liderança é que para liderar você precisa estar à frente do seu povo no estudo da Bíblia. Homens, vocês têm que estar na frente da sua esposa, dos seus filhos, no seu estudo da Bíblia. Você precisa estar. Você não tem que ter todas as respostas, mas você tem que ter o mínimo de compromisso de buscá-las. Na meditação, na oração. Não haverá liderança espiritual bem-sucedida sem longos períodos de oração e meditação na Bíblia. Os líderes espirituais devem acordar cedo para encontrar Deus antes de encontrarem qualquer outra pessoa. Eles provavelmente desejarão manter um diário de percepções e ideias enquanto eles leem a Bíblia.
Lembra que eu falei do lápis? Nós vamos falar muito sobre isso quando a gente entrar daqui a pouquinho nos exemplos. Mas vocês precisam ter um caderninho, um diário, anotações que você vai fazendo. Porque da sua leitura vai sair insights, vai sair motivos de oração, vai sair motivos de gratidão. Você vai querer ler livros sobre a Bíblia. Você vai querer ler livros sobre a oração, sobre biografias. Por exemplo, se você quiser ler algo sobre a Bíblia, um livro sobre a Bíblia, que para mim é fantástico, é Uma Glória Peculiar, do John Piper. É um livraço. A trilogia dele, que começa Uma Glória Peculiar, o volume 2 é Lendo a Bíblia de modo sobrenatural, e pregação, exultação expositiva, que é sobre a pregação. Um é sobre a Bíblia em si, o primeiro volume. O segundo volume é sobre como ler e interpretar a Bíblia. E o terceiro volume é sobre como ensinar ou pregar a Bíblia. Então, livros sobre a Bíblia, eu recomendo essa trilogia do Piper. Sobre oração, gente, tem um livro da Vida Nova, de um autor chamado Paul Miller, que é muito bom. Como é que se chama o livro? O Poder da Oração, uma vida de oração. Busca alguém aí no YouTube, Paul Miller. É um livraço sobre oração. E biografias. Tem o livro do Keller sobre a oração, mas assim, o livro do Keller é um manualzão muito grande. Às vezes, eu recomendo muito o Paul Miller para a entrada, eu gosto demais. E biografias, a Vida Nova tem diversas, a Fiel tem diversas, a Pronobis tem. Eu acho que o homem de Deus ele tinha que ler pelo menos uma biografia por ano. Sério mesmo, gente. Todo mundo aí falando do Elon Musk. Seria tão bom se você pegasse uma biografia dele. Vai ler, vai conhecer, em vez de você ficar lá no Zap Zap. Vai ler sobre um homem de Deus, enfim. Uma prática importante. De repente, você separar metade de um dia só para você ler a Bíblia. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Você não consegue tirar aí uma tarde de sábado? Sei lá, amanhã de sábado? Só você e a Bíblia, um caderninho, um hinário. Ah, mas não sei cantar. Tudo bem, leia o hino. Faz isso, leia o hino. Esse era o hábito. Sabe por que a gente carregava cantor cristão no final da Bíblia? Não era só para cantar na congregação, não. Porque sempre fez parte da piedade cristã a leitura bíblica acompanhada de ou cantar um hino ou recitá-lo no seu momento de devoção. Então você abrir um... Tem, exatamente. Você vai aprender a falar teologicamente de um modo... Você vai encontrar vocabulário. Sabe por que é difícil para a gente orar? Porque a gente não tem vocabulário. É a mesma coisa de você tentar falar para uma criança, falar coisa que ela não conhece, ela não tem palavras. Ela está aprendendo. Aí se você tenta orar com Deus, olha, a gente é absolutamente analfabeto. Quando a gente fecha o olho e fala, agora eu vou orar. Você já parou para pensar que em 1 minuto, 1 minuto e meio você já disse tudo? E são sempre com as mesmas palavras. A gente não tem vocabulário. E o diabo sabe disso. Por isso que a melhor maneira do crente orar não é de olho fechado. É de olho aberto, é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Olhando para cima, meditando. Era isso que o judeu fazia. O que significava meditar na lei do Senhor dia e noite? Você sabe o que é meditar? Era você ficar recitando baixinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos.
Sabe, você fica recitando baixinho, baixinho, recitando, recitando e pensando no que está sendo recitado. Ruminar. Então, a gente precisa disso. Isso aqui são dicas, eu estou te dando dicas muito práticas. Pastor, como é que eu melhoro a minha vida sobre a palavra de Deus? É assim, ó. Períodos longos, a Bíblia aberta, salmos, recitando, meditando. Eu quero hoje, para a gente concluir, eu quero ler com vocês só o exemplo do Hudson Taylor. Porque quando a gente entrar no próximo exemplo, que é o do George Miller, eu quero me deter mais cuidadosamente, porque é uma maneira de ler e estudar a Bíblia que eu acho muito interessante, que vão ser dicas práticas muito importantes para nós no tempo a sós com Deus. Mas, veja bem, uma maneira de você começar o seu tempo a sós com Deus é você começar pedindo a graça de Deus. Uma oração simples: Senhor, abre meus olhos, guia meu coração. Você lê o trecho de um hino. Isso é muito bom. Ler um hino. Você não pode até cantá-lo sozinho, se desejar. Mas lê-lo em voz média, assim, né? Isso aquece o coração da gente. E você começa a ler a Bíblia dentro do seu plano de leitura. Você escolhe um plano de leitura, ou nós temos no site da igreja o plano anual da Bíblia, de leitura anual. Mas se você der um Google aí, ó, rapidinho, e perguntando quantos capítulos da Bíblia eu devo ler por dia para lê-la toda em um ano, você vai ter uma resposta rápida. E você começa a ler, é muito a sugestão, então mire em ler a Bíblia toda em 2 anos, não em 1. É muito, então em 3. É melhor do que nada. Mas você precisa começar, você precisa caminhar. É difícil o Antigo Testamento? Comece lendo o Novo. Comece lendo Salmos, comece lendo Provérbios. Um exercício bacana é você ler um provérbio por dia e durante um mês você vai ler ele todo. Faz isso durante 6 meses, um capítulo de Provérbios por dia e repete. Ao longo de outros capítulos. E vai tomando nota. Vamos lá, vamos ver o exemplo do Taylor para a gente encerrar por hoje. Hudson Taylor, ele foi um missionário britânico, foi fundador da missão para o interior da China, atualmente conhecido como OMF International, né, que é Comissão Missionária Internacional, Overseas Missionary Fellowship, Comissão Missionária Internacional. Ele é amplamente reconhecido pelo trabalho missionário dedicado na China, onde ele passou a maior parte da vida dele, com 50 anos de total dedicação na China, e numa época em que você ia e geralmente nem voltava para visitar, né? Perdia de fato o contato. Há relatos entre missionários de pais e mães que despediam de suas filhas, que casavam com o missionário e iam para o campo para nunca mais vê-las. Porque ou os pais morriam, ou elas morriam no campo. O máximo era uma troca de cartas. Já foi assim um dia. E Howard Taylor é o filho dele. No livro, tem esse livro em português, eu até recomendo, se você quer uma boa biografia aí para começar, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Você encontra, é um livro antigo, às vezes você acha ele ainda. E o filho, ele descreve uma experiência que ele vivenciou quando viajou com o pai pela China. Ele registrou o seguinte, abre aspas, um missionário.
Não foi fácil para o Sr. Taylor, em sua vida cheia de mudanças, reservar tempo para oração e estudo da Bíblia, mas ele sabia que isso era vital. Agora pensa, ele vivia de pregar o Evangelho, ele não era como os irmãos, funcionário, empresário, etc. Ele vivia 24 horas para a obra missionária, então supostamente ele vai ter tempo para ler a Bíblia e orar. Mas quem está no ministério sabe que não é bem assim. São visitas, são reuniões, preparação de sermão, preparação de aula, problemas pessoais, quer dizer, é tão difícil para quem vive disso como para qualquer outro. Então, o Taylor passou por essa dificuldade e ele sabia que era vital. Aí o filho diz que eles se lembram bem de viajar com o pai, mês após mês, pelo norte da China, em carroça e carrinho de mão. Sabe aqueles, já viram em filmes, né? Quando tem ali o escravo, o servo, sei lá, levando uma espécie de carrinho de mão, passando as noites nas pousadas mais humildes disponíveis. Muitas vezes com apenas um grande quarto, sei lá, tamanho desse salão aqui, para trabalhadores braçais e viajantes. Então eles separavam um canto para o pai e outro para os outros, usando algum tipo de cortina como divisória. E por que eles faziam isso para o pai? Então, depois que o sono finalmente trazia um pouco de silêncio, ouvíamos o som de um fósforo sendo aceso e procurávamos o lampejo da luz de vela, que indicava que o Sr. Taylor, embora cansado, estava lendo a pequena Bíblia em 2 volumes que sempre mantinha à mão. Qual era o horário que ele lia? Das 2 às 4 da manhã, era o horário que ele geralmente dedicava à oração. O período em que tinha mais certeza de estar tranquilo para esperar em Deus. Aquele lampejo de luz de vela significou mais para nós do que tudo que lemos ou ouvimos sobre oração secreta. Significava realidade, não pregação, mas prática. O Sr. Taylor descobriu que a parte mais difícil da carreira missionária era manter um estudo bíblico regular e devoto. Gente, se o Taylor descobriu que essa é a parte mais difícil para um missionário, imagina para o trabalhador comum. O Sr. Taylor descobriu que a parte mais difícil da carreira missionária era manter um estudo bíblico regular e devoto. E aí eu acho interessante o que ele diz aqui. Ele costumava dizer: você deveria estar ocupado com leitura bíblica e oração, mas Satanás sempre encontrará algo para você fazer, mesmo que seja apenas dar uma acertadinha na cortina da janela. Você senta para ler a Bíblia e fala: a cortina está torta. Você senta para ler a Bíblia e: nossa, mas essa casa está suja. Nossa, mas eu esqueci, tem que pagar aquele boleto. Gente, se o Taylor passou por isso, você não passa? Eu não passo? Então, o que eu quero que a gente tire hoje, e eu quero que você, encorajado pelos testemunhos que ouvimos, e pelo que nos foi hoje impresso, né? Se você ainda não tentou cultivar essa devoção diária, regular, você comece amanhã, hoje. Mas comece, nem que seja um capítulo, um versículo. E fazendo disso, assim, a sua vida de oração mesmo. E consciente, você não está sozinho. Eu quero que esse testemunho do Taylor seja encorajador para você. Porque se você já se pegou sendo distraído por qualquer coisa, você não é o primeiro nem vai ser o último.
O segredo é você batalhar para que você não seja vencido. E é possível isso acontecer, é possível. Eu não lia, eu odiava ler. Ao converter, o Senhor não apenas me salva, mas Ele me dá apetite, Ele me dá desejo, e eu comecei a ler. Eu não sabia escrever direito, gente. Minha mãe era professora e ela tinha preguiça de me ensinar as tarefas. Sabe o que ela fazia comigo? Ela me dava os livros do professor, antigamente tinha livro do professor respondido. Quem lembra disso? Você acredita que minha mãe me dava os livros do professor, vai lá fazer a tarefa? Você acredita? Eu lembro disso, fico até meio com raiva hoje. Como é que se aprende? E aí Deus foi me dando gosto e hoje eu pago uma ferramenta que tem sido, eu descobri recente, eu estou felicíssimo. É o segundo mês que eu estou pagando, 99 por mês, é o GPT. Ele me ensina a escrever. Ele me ensina. Eu falo, eu coloco lá um parágrafo que eu escrevi. Identifique o erro. Por que está errado? Eu aprendi, estou aprendendo. Nós ouvimos testemunhos aqui de irmãos que começaram agora e deu certo. Então, eu quero muito que você, porque essa é a parte mais difícil e é a parte mais necessária, não apenas da vida cristã, mas também do serviço cristão. As igrejas estão cheias de homens e de mulheres envolvidos com todo tipo de atividade, correndo para lá e para cá, fazendo com eficiência, mas não andam com Deus. E não é à toa que você vê racha nas igrejas, não é à toa que você vê briga, não é à toa que você vê gente emburrada, porque não está andando com Deus. Está olhando para a cortina torta. Está se deixando levar, sabe, pelas distrações que o diabo vai colocando diante dos nossos olhos. Então eu quero encorajar você a buscar em Deus graça e força e prosseguir. E fazer assim. E na semana que vem, nós vamos ver, no mês que vem, perdão, no dia 22, nós vamos ver o exemplo do George Miller, que é muito mais detalhado, ele vai explicar como a vida de devoção dele mudou. Mas eu não quero que você leia. Eu quero que você tente, do seu jeito. Para que quando a gente voltar dia 22, a gente faça um comparativo entre como você praticou de amanhã até o dia 22, à luz do que a gente vai aprender sobre uma vida devocional ideal, segundo George Miller. Então não leia. Leia só desse ponto que a gente parou para trás. Não leia o próximo. Faz a sua experiência. De maneira assim, para você identificar o que é mais difícil. Então, quando você for orar, o que é mais difícil? Por que está sendo difícil eu orar? Por que está sendo difícil eu ler a Bíblia? Vai identificando. E aí depois a gente vai voltar juntos. Nós vamos ler o George Miller. E aí eu vou pegar o macete dele. E vou praticar com vocês aqui. Vou projetar ali um texto bíblico. E nós vamos praticar. Para você ver como muda a maneira da coisa acontecer. E aí terminando esse círculo interno da liderança, a gente vai entrar no círculo externo, que são aquelas qualidades necessárias, mas que se não tiver essas primeiras, não vai ser liderar espiritualmente. Não é? Então as primeiras têm a ver com o quê? Com a glória de Deus, e isso sabendo que você vai causar desafetos, inimigos, você tem que amá-los. Para conseguir, você tem que transbordar de oração e palavra. E isso só é possível quando você reconhece a sua impotência, como o Taylor, por exemplo. E diariamente, ainda que das 2 às 4 da manhã, inegociavelmente, você tem seu tempo com Deus. Então, isso é o círculo interno. E a gente volta no mês que vem para mais. Até lá, 2 coisas muito práticas. Primeiro,
Descubra, você conhece, você já está na igreja, eu acho que você já tem suas familiaridades. Veja os locais, as maneiras como você pode servir aqui. Vitor Hugo, que está nos ajudando com a EBD, está dizendo que a gente está com problema, com falta de professores. Fale com ele, fale com o Jailton, fale comigo. Você pode ajudar. O ministério infantil, você contar uma história para a criança. Homens precisam também, as crianças precisam ver os homens ali. A diaconia da igreja, homens, eu quero muito, muito, muito em breve e urgentemente que a gente tenha reunião prática do tipo, o que nós vamos fazer para reunir melhor os visitantes que estão chegando, como nós vamos acolhê-los, mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe esse círculo interno? Para que a gente quer acolher essas pessoas? Qual é o nosso propósito com elas? Percebe que tem um trabalho de fundamento primeiro? Como é que nós vamos? A cozinha a gente já está dando aí altos passos aí, né, para um trabalho de diaconia. Muitos dos aspirantes estão aqui, a gente precisa. E eu tenho ouvido queixas, por exemplo, de gente, até dos antigos mesmo, que entra na cozinha assim, fura fila, não dá a ficha, sai, e os que estão lá servindo como voluntário, queixosos, com razão. Pô, mas vocês estão devagar hoje, hein? Demorado. Poxa, todo mundo voluntário. Todo mundo voluntário. Então nós somos chamados para amar esses. Que a vontade que me dá é de ir lá e ensinar a cadeirada. Mas não é esse o chamado. Então assim, primeiro, vocês vão pensar nisso. Onde eu posso servir mesmo, efetivamente? Como? Na recepção, recebendo. Outra coisa, gente, não precisa você ter cargo nenhum, homem de Deus. Domingo, de manhã e à noite, chama os visitantes, dá uma olhada, você é novo, muito prazer, eu posso te ajudar de algum modo, me chamo fulano de tal. Acolhimento, sorriso. E em segundo lugar, eu quero que a gente se prepare para algo que a gente vai fazer esse semestre ainda, a ideia do Léo. Ele viu contando o testemunho e eu gostei disso, por isso que sangue novo vai injetando novidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um sábado, com uma camiseta bonita, viu, Paulinho? Que nós vamos fazer, vamos bolar uma camiseta bonita para os homens. Nós vamos rodar essa 24 de ponta a ponta, perguntando para as pessoas, você é cristão? Sou. Você sabe o que é ser cristão? Nós vamos evangelizar. E vamos entregar um Novo Testamento. Ah, eu não dou conta. Problema seu, você vai aprender. Pode pegar os voluntários para carregar o Novo Testamento. Tá vendo? É muito mais fácil carregar o Novo Testamento do que ensinar o Novo Testamento. Cada um vai carregar o seu e vai ensinar o seu. Nós vamos chegar e vamos dizer, nós vamos praticar isso aqui. Esse semestre ainda, nós vamos fazer um sábado, vamos tentar fazer isso em dezembro. Dá tempo da gente fazer as camisetas. Vamos fazer uma camiseta bonita dos homens. E vamos... E orar por isso, gente. Sério, isso é motivo de oração. Vamos orar por isso nas reuniões de oração em casa. No Café com Deus, às quartas-feiras. Orar por esse impacto evangelístico. Nós vamos sair. Por quê? Porque a gente vai estar em conjunto. Então, se a gente pagar mico, nós vamos pagar de 3, 4 ao mesmo tempo. Porque a hora que você pegar essa confiança, vai ser mais fácil você pagar mico sozinho lá no seu condomínio. Certo? Nós não vamos sair só de um, nós vamos sair de 3 ou 4. E a hora que um gaguejar, o outro emenda. Enquanto um está falando, os outros estão orando. E nós vamos estar lá. Vai ser bacana. Muito bom, nós vamos fazer isso, os homens evangelizando. Então, isso é motivo de oração. O comércio fica aberto até mais tarde, a gente pode ver se faz isso durante a semana. Sério, 3 motivos muito sérios de oração, anota aí. Primeiro, seu tempo com Deus, a sua devoção, você vai fazer isso, de hoje até o dia 22.
anotando suas dificuldades, e depois nós vamos medir isso à luz do que o Miller vai nos ensinar. Segundo, seu envolvimento na igreja maior, mesmo que você já tenha um cargo, ou se não tem cargo, comece recepcionando, comece dando assistência na cozinha, oferecendo para dar aula, oferecendo para ajudar no ministério infantil, lanche para o ministério infantil, enfim. E jovens, vocês se envolvendo também financeiramente com a sua igreja, dízimo, oferta. Muitos que vêm de outra fé e ordem, parece que ainda não entenderam que o que é bíblico é a regularidade com dízimos. E não campanha que pastor precisa ficar apelando e prometendo para vocês o que Deus nunca prometeu. Você precisa desse compromisso. E terceiro, você vai orar por esse impacto evangelístico que nós vamos fazer. Oremos. Pai, obrigado por este tempo tão abençoado juntos. A cada encontro, a gente percebe que o grupo vai crescendo em afinidade, em amizade, em comunhão. Isso é tão bom. Ó Deus, dá-nos homens da palavra, homens de palavra. Ó Deus, alimenta-nos com a Tua palavra, faça de nós homens cheios do Teu Espírito, cheios de fé, de esperança e de amor, porque estão plantados na Tua palavra. Leva-nos em paz para o nosso lar, ó Deus, e dá-nos muito mais do que temos conseguido pensar ou imaginar, conforme o Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu povo.